Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda, e 6 de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de uma banda, e 5 da outra. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais, que estavam junto ao templo, e às células, tinha largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada da banda do ocidente, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de fasquias fixas, superpostas, estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até às janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra banda. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmas, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e, no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira
era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E me disse: Esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora. E havia janelas de fasquias fixas, superpostas e palmeiras, em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino.